Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Na série do vídeo Panteões de hoje, vamos falar sobre deuses celtas. Erin Arroud é a deusa da Roda de Prata. Bom, o vídeo de hoje é um desafio muito grande, eu acho que é um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar. Ele tem muito trava-língua para mim, que tenho dificuldade com a pronúncia. Então, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Vou falar um pouco mais devagar, porque tem nomes complicadíssimos aqui para poder contar a história da deusa, tá bom? Vamos lá. Aqui está escrito separadamente, como vocês estão vendo aí na imagem, mas o nome dela não é separado, tá? É junto. A pronúncia seria Erin Arroud, ok? Então, assim, tem muitas outras formas também de escrever com Y, Aronte, Aranon, Aranhold, etc. Tá? Então, se vocês virem alguma outra forma, não é que está incorreto, é que são formas diferentes. Essa deusa, ela é uma deusa galesa, da lua, das estrelas do céu, além de ser chamada para trabalhar sobre a fertilidade, os partos, morte, reencarnação, destino, magia, justiça e para tudo que envolve a noite. Ela é tida também como uma deusa da roda do ano, a deusa da lua cheia. A deusa, ela tem uma poderosa associação com o mar. O nome dela, a Erin Arroud, significa roda de prata ou círculo de prata, cujo nome é indicativo do seu papel como a deusa da lua cheia. Muitas vezes essa roda ela é representada como um disco de 8 raios que representa a roda das estrelas. Essa deusa ela pode ser vista como um aspecto complementar de Owen, cujo nome significa a roda de ouro. E a Owen ela é uma deusa donzela ligada à lua crescente, começos e as primaveras. Ela também tem sido conhecida como a Virgem Deusa Branca do Nascimento, iniciação, morte, renascimento, e a roda de prata que desce para o mar. Ela é descrita como muito bonita e com a pele muito pálida. Os símbolos dela é o caldeirão, a porca branca. O caldeirão era um importante símbolo do poder feminino, enquanto a porca branca indica que ela tinha uma forte ligação com o submundo. A deusa, ela era a senhora do Kerry Arian Road, a torre do outro mundo e da iniciação. Muitas vezes é chamado de castelo da roda de prata. Embora possa ser mais conhecido para alguns como Boreal ou Via Láctea. Quando guerreiros morriam na batalha, era o papel da deusa recolher a alma deles. Então, ou seja, se eles morreram em batalha, possivelmente eles morreram antes do tempo, não era o tempo deles, né? Mas perdeu a batalha ali por algum golpe fatal, acabou perdendo a vida. Então era o caminho da deusa recolher essa alma, colocar a bordo do navio dela, que é conhecido como Remo Welm, e depois transportar eles para Emânia, que também era conhecida como Moonland. Então, quando finalmente chegava a Moonland, a deusa iniciava essas almas no outro mundo, nas suas novas vidas no Car City, onde eles passariam o tempo que eles tinham ainda entre essas encarnações. Por exemplo, se ele ainda tinha 20 anos para ficar em terra vivo e morreu antes disso, então ele passava esses 20 anos nesse local. Se faltava 5, 10 e assim por diante. Era como se fosse o purgatório católico. Nem está no céu, nem está no inferno. Está ali, ó, no meio. Seria mais ou menos isso. Era também no Carcide que os poetas eles aprendiam a sabedoria das estrelas. Na tradição irlandesa, há uma profecia afirmando que existia uma deusa entre as quais se manifestava como uma tecelã. Então, a deusa Erin Arroud passou as qualidades necessárias para ser uma perfeita tecelã, porque ela possuía grande força e independência, e essas qualidades seriam extremamente importantes para quem, de fato, iria se manifestar nesse papel de tecer. Por quê? A sugestão de que a deusa eventualmente poderia ser uma tecelã segue uma linha que conecta várias outras culturas diferentes. E é bem sabido que essas tecelãs têm talvez o maior poder de todos
porque à medida que elas tecem, elas controlam a vida dos homens, dos deuses, igualmente. Então, a deusa ela desempenha um papel importante num conto conhecido como Mat, o filho de Manawyddan, que aparece na coleção de histórias galesas, conhecido como o Mabinogion. Peraí, vamos lá. Mabinogion. Desculpa, gente, engasga mesmo. Então, Mat, ele era um rei mago, que para continuar o reinado dele, ele era obrigado a manter os pés descansando no colo ou sobre o ventre de uma virgem, sempre que ele não estivesse envolvido em guerras, em batalhas. Então, a formosa e justa Gwen era quem segurava os pés de Mat. Então, essa era a função dela. Ela era uma fonte de soberania, porque ela tinha esse poder. Então, um dia, um irmão da Erin Arrowd, da deusa que a gente está falando hoje, o nome dele é Gwydion, ele chegou perto do irmão mais novo, chamado Gilvante, que parecia estar deprimido, e perguntou para ele, né? O que você tem que você está tão triste? E aí o irmão, confiando nele, disse que ele era apaixonado pela virgem que segurava os pés de Mat. Então a Gwen, no entanto, sendo a que ficava com os pés do tio, porque ele era o tio dela, né, estava constantemente ao lado dele. Então era meio que impossível que esse rapazinho ficasse sozinho com a amada dele, a não ser que o tio, que o Mat, o rei, fosse para a guerra. E aí sim ele ia poder falar dos sentimentos dele para a jovem donzela. Então, através de um engano, mentira e um feitiço mágico, o irmão mais velho, o malfeitor, o Gwydion, ele foi capaz de criar uma guerra em que Mat foi lutar, deixando então a Gwen para trás, esperando no Caer Dyrtin o retorno dele. Presunçosamente, o irmão mais novo sabia que o irmão mais velho tinha arquitetado essa estratégia, né? Usando magia só para criar uma guerra, permitindo o tempo necessário que ele precisava para fazer a Gwen, a deusa que segurava os pés do tio, que ela ficasse ciente do que ele sentia por ela, de como era grande, real o amor que ele tinha por ela. Olha que malandrinho. Então, o Mat partiu, o tio foi lá, foi para a guerra. Mas a guerra era uma batalha que se seguiu e que devia ter começado como uma mentira, porque era um feitiço mágico. Mas acabou por ser verdadeira e se tornou um grande banho de sangue, ou seja, desnecessário, né? Muitos homens dignos foram mortos nessa guerra, e entre eles estava o rei Pryderi e o filho do mortal rei Puel, e Rhiannon, a deusa galesa da morte. Então, o irmão mais velho, o Gilvante, ele foi diretamente para o castelo de Mat. E ele sentou-se exatamente aonde o Mat sentava, sempre que os seus pés estavam descansando no colo da Gwen. E aí ele foi grosseiríssimo. Ele começou a expulsar todo mundo dos aposentos. Sai, todo mundo, vaza daqui, menos a Gwen, a donzela. E aí ele forçou a ficar com ela, contra a vontade dela. Ou seja, ele sabia que o irmão era apaixonado, o mais novo, então ele fez, olha como ele arquitetou o plano para que o tio então fosse para a guerra, sabendo que o irmão era apaixonado, ele entrou nos aposentos, colocou todo mundo para fora, ficou sozinho com a donzela e ainda foi lá e estuprou ela. E no próprio aposento do rei do Mat. Então, quando ele terminou o que ele havia começado, ele deixou ela desesperada, né? Pois uma vez que ela tinha perdido a virgindade, ela não ia mais poder ser aquela que ele ficava com os pés em cima, porque era meio que isso combinado, né? Ele tinha que ficar com os pés sobre uma virgem, e ela não era mais. Então, ela estava, assim, em pânico, sem saber o que fazer. A capacidade de conceder e de garantir a ele a continuidade e a soberania do reino dele, né? E do parentesco dele com aquela terra, com aquele lugar. Ela não sabia o que fazer. Quando a batalha finalmente terminou, o rei Pryderi, ele havia sido enterrado. Aí o Mat, ele voltou. Ele retornou imediatamente. Assim que ele chegou, a primeira coisa que ele perguntou foi pela Gwen. Cadê a donzela?
Foi então que ela apareceu diante dele e, lógico, aos prantos, chorando, explicou que ela não poderia mais guardar os pés dele, pois a virgindade dela tinha sido tirada contra a vontade dela pelo sobrinho dele. Então, por meio de toda essa traição, né, ela contou tudo isso, inclusive que a guerra não era real, aquela coisa toda, que ele fez um feitiço. Enfim, pouco tempo depois, o Matt descobriu, então, como resolver a situação, que tinha sido criada, então, aí pelo o mais velho, e que essa guerra nunca deveria ter acontecido. E aí tornou-se extremamente claro para o Matt que o mais novo, que o mais velho tinha criado essa guerra só para tirar ele de casa realmente, para que o irmão mais novo, o Gwydion, tivesse alguma chance com a donzela, mas que ele foi lá e estuprou, então ele descobriu tudo o que aconteceu, toda a palhaçada enquanto ele estava fora. Em vez dele agir como um cavalheiro, demonstrando o péssimo, em vez dele agir como um cavaleiro, né, e, sei lá, pelo menos ter pedido o consentimento da donzela, ele foi estuprou ela brutalmente. Então, da forma como foi, o Matt, ele quis se vingar. Ele disse para ela, né, para Gwen, que ele iria compensar ela por tudo que tinha acontecido com ela enquanto ele estava fora. Então, como parte dessa compensação, ele iria se casar com ela. E aí o Matt foi e castigou severamente os dois sobrinhos, transformou eles em uma série de animais. E aí ele se casou com a Gwen para aliviar a vergonha que ela estava sentindo. Só que, no entanto, ele encontrou uma nova virgem. Precisava encontrar uma nova virgem para segurar e guardar os pés dele. E aí foi que a Gwen sugeriu a irmã. Aí é onde entra a história da deusa que a gente está contando. Ela era irmã da Erin Arroud, e aí pediu para ela ir para lá fazer então esse papel, essa função. Só que precisava testar se ela era virgem ou não. Então, para testar a virgindade dela, o Matt diz para ela pisar em uma vara mágica. Assim que ela põe o pé na vara mágica, ela imediatamente dá à luz a um menino, Dylan Eldon. E ele é um ser meio disforme, sabe? Assim, não tem uma forma definida. E aí ele acaba se tornando Liu Lau Gifts. Calma que eu tô devagar aqui, porque os nomes são difíceis. Então, o Dylan, esse filho dessa deusa, ele é um espírito do mar. Ele foge para o oceano imediatamente depois que ele foi batizado. Só que aquele irmão, lembra lá o sobrinho mais velho, o estuprador, ele pega esse menino antes que outra pessoa possa vê-lo e coloca ele em um baú. E pouco tempo depois, ele retorna depois que o menino cresce. Só que aí ele percebe que o menino cresce muito rápido, 2 vezes mais rápido que o normal, porque ele é meio que um ser místico, né? Então, quando ele tem 4 anos, parece que ele tem tipo 8, ele é muito grande. Aí esse irmão, o Gwydion, ele leva ele para ver a mãe, para ver a Erin Arroud. No entanto, a deusa, ela está com raiva da humilhação que ela passou na corte do Matt, porque estava lá pagando de virgem, pisou na vara e deu à luz ao menino, né? Tava meio chato assim para ela. Então, ela colocou um Taijet. Taijet é uma maldição, tá? É o nome de uma maldição, o nome de um feitiço, uma maldição que ela lançou sobre o próprio filho, para que ele nunca tivesse nenhum nome, que ele nunca fosse nomeado por ninguém, a não ser por ela mesma. Então, o malandrinho do Gwydion, que roubou o menino, disfarça esse menino como um sapateiro, espera um tempinho, depois ele retorna lá a essa corte, e aí ela vê o menino matando um passarinho com uma única pedra. Ela nem sabe que é o filho dela. Ela tá ali observando aquela criança. Como ele cresce muito e ela não sabia, então nem passou pela cabeça dela que era o próprio filho. Uma criança loira, né? E aí quando ela vê ele matando esse passarinho com a própria mão, ela fala, nossa, Léo, tem uma mão hábil, significa mão hábil. E Laudifes. Ou seja, sem querer, ela acaba dando um nome para a criança. Aí o menino lá, o sobrinho malandro, ele revela então o disfarce e diz que ela acaba de dar o nome para o filho. E ele acaba se chamando então Liu Lau Gifts. Então ela coloca um segundo feitiço
que ele nunca iria tomar armas, ele nunca ia possuir nenhuma arma, a menos que ela mesma armasse ele, desse alguma arma para ele. Lá vai ele de novo embora com o menino. Tempos depois, eles voltam para a corte novamente, só que dessa vez disfarçado de bardos. E aí eles contam histórias, eles cantam, eles divertem todo mundo na corte. E aí, naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, o esperto, né, o cara que está sempre lá armando, ele conjura uma frota de navios de guerra, como se fossem tipo uma ilusão, uma mágica de ilusão, como se eles estivessem prestes a atacar o reino. Então, a Arya Hold, o que ela faz? Ela dá arma para todo mundo que está na corte, para todos os convidados, a armadura, a arma, para ajudar ela a lutar e a dispersar. E ela quebra, assim, então, a própria maldição que ela havia criado de que não queria armar o próprio filho. E aí o Gwydion vai lá e revela: olha, você acabou de dar armas para o seu filho. E aí ela vai e fala: então eu vou fazer mais um feitiço final. Ele nunca vai ter uma esposa de qualquer raça nessa terra. E aí o Gwydion e o Mat, eventualmente, eles rompem essa maldição, criando uma mulher de flores, que é a deusa chamada Bloodwood, que significa rosto de flor. Então, com as suas maldições, ela negou a ele os 3 aspectos da masculinidade: um nome, a força e uma esposa. Uma das tríades de Gales estabelece uma conexão familiar diferente para essa deusa. Aí muda toda a história dela. Ou seja, né, a gente sabe que a gente está cheio de mitos por aí. Então, tem uma história que o pai dela chama Beli Mawar. E o irmão é Casawam. Ela tem 2 filhos com Lians. Um filho dela chama Nuifer. E um nossa, agora eu quero ver eu conseguir pronunciar isso aqui. Gwyneth e o outro é Gwanar. Nossa, consegui. E ambos acompanham Valan em a sua busca por depois que ela foi perseguida na Grã-Bretanha. Então, as histórias da mitologia galesa, elas mudaram ao longo do tempo. E aquele livro que eu tinha citado lá no começo, o Mabinogion, ele não contém uma única versão desses fatos, né? Tem um estudioso, ele é galês também, chama William John. Ele observou que os poetas do século XV e XVI aparentemente conheciam uma versão alternativa, na qual Arya Road, ela se tornou a que segurava os pés do rei e só. Não teve essa história de filho, de maldição, nada disso. Além disso, alguns estudiosos sugerem uma forma ainda anterior do 4º ramo de Mabinogion, que o Gwydion, ou seja, o sobrinho do rei, era o pai dos filhos de Arya Road. O palácio dela era o Caer Arya Road, e ele era conectado com uma formação de rocha visível fora da costa, ao norte, na maré baixa. Essa formação é de vários marcos que atestam a localização dos eventos no 4º ramo nesta área. O nome Caer Arya Road também é usado em galês e significa constelação, Corona Borealis, também conhecido como Coroa do Norte ou Boreal. Agora a gente vai chegando aqui no finalzinho, vou só fazer o guia rápido de correspondência da deusa. Então, assim, nas histórias ela tem parentesco. Ela pode ser filha de Don, que é a deusa equivalente a Danu, e Beli, irmã de Gwydion e Gwyfatni, em algumas fontes, e de Caswalan em outras. Mãe de Dilian, Eldon, um deus do mar, e Liu Gifs, que é esse deus aí do sol, em algumas fontes. E mãe de Gwynwyn e Gwanar em outras. Esposa de Lians em algumas fontes. As deusas com os atributos semelhantes. Na mitologia grega, ela é similar a Ariadne, Astéria e as Horas, que são aquelas deusas menores. Na mitologia egípcia, ela é equiparada a Nut, que é aquela mãe da noite. E na mitologia nórdica, a Freya.
Para invocar ela, né? Para que serve a invocação dessa deusa? Para a noite, sexualidade, justiça, destino, morte, renovação, sabedoria, magia da lua e iniciações. O animal que representa a deusa é a coruja. Aromas e plantas: rosa branca, jasmim, lótus, flor de maçã, bétula, amora preta, erva dos gatos, margaridas e urze. As pedras: ágata, água marinha, coral, esmeralda, kunzita, lápis-lazuli, quartzo rosa, amazonita, quartzo branco e ametista. As cores da deusa: prata e branco. Joias: ouro, prata e cobre. Na face da deusa: donzela e mãe. Dia da semana: segunda-feira. Elementos: ar e água. Signo: de touro. Data comemorativa dela: 2 de dezembro. E os símbolos representativos da deusa: a roda, a porca, o caldeirão, estrela, espirais e tudo que for da noite e de movimento circular. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, apesar dos meus trava-línguas. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para quando tiver vídeos novos e compartilha esse para que mais pessoas também tenham acesso a essa e as novas informações, tá? Na semana que vem eu volto com mais um vídeo da série Panteão.